Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui um corte do programa ESPN FC para falar do Mengão Malvadão, o maior de todos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, galera. Vamos ver o que vai rolar aqui no programa agora com o Pascoal, com o Zupac, com a Daniela Boaventura e tem um outro comentarista ali, né? Deixa quieto, vamos lá. Pedro Henrique Torre tá lá em Belém do Pará para falar de Mengão, Flamengo que chega lá daqui a pouquinho, hein? À noite o Flamengo chega lá. Vamos lá, simbora. Supercopa nesse final de semana, mas também temos, Pedro Henrique Torre, a informação da saída do Alcaraz, do empréstimo para o Everton, que pegou, pelo menos a mim, não sei se é você que está aí todo dia cobrindo as informações do clube, mas me pegou de surpresa. Então, queria que você atualizasse a situação e contasse pra gente, esse pessoal aí tá animado ou não tá pra Supercopa? Tem que estar, né? Ô, louco. Tudo bem, Dani? Um beijo muito grande pra você, um abraço pra todo mundo aí do clube, sempre bom. Dá pra sentir que o pessoal tá animado por aqui, né? Tá na expectativa, tô na porta do hotel. A delegação vai chegar mais daqui a pouco, às 20 horas. Vai pousar o avião aqui em Belém, aí uma meia horinha, mais ou menos, 20 minutos. Eles devem chegar aqui no hotel para servir de concentração. Amanhã ainda tem treino e aí o Felipe Luiz vai definir, de fato, a equipe. Mas sobre Alcaraz, pegou todo mundo de surpresa, né? Pelo menos todo mundo assim que acompanha o clube, etc. Porque ninguém tinha exatamente um indício. Fez até o gol ontem na vitória de 2-0 sobre o Sampaio Corrêa. E aí veio essa nota. O Flamengo depois até explicou que a negociação, a proposta aconteceu de madrugada, nas últimas horas, lá que tem acontecido, essas últimas horas de janela europeia. E aí o Alcaraz acabou sendo negociado com o Everton da Inglaterra, emprestado. Basicamente uma venda, né? Porque foi emprestado com a obrigação de compra, uma cláusula que tem a obrigação de compra ao fim do contrato, no fim da temporada europeia, agora no meio do ano, por um valor, pelo que a gente sabe, similar ao que ele foi comprado, que foi em torno ali dos 20 milhões de dólares. Pelo câmbio da época, até no balanço do Flamengo, custou 112 milhões de reais. Então é o valor que o Alcaraz custou, então a obrigação é próximo disso aí. E as metas que para chegar nessa obrigação são baixas, poucos jogos que o Alcaraz tem que cumprir, entrar em campo. 21 anos, o Flamengo justificou também como uma questão técnica, não se encaixa no modelo de jogo ali que o Felipe Luiz pensa, então pegou muita gente de surpresa, sabe? A gente vai tentar até mais esclarecimentos aqui, que o Flamengo não foi tão profundo assim nessa sua nota. Sai o Alcaraz, fez a última partida pelo Flamengo ontem nessa passagem relâmpago, tinha sido a maior contratação da história do clube, né, esses 20 milhões de dólares, e chega o Danilo, chegou ontem, tá no bid, vai vir para cá, tá a caminho aqui de Belém e pode fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. O Cebolinha voltou ontem depois de meses fora, enfim, tá se recuperando. Beijo pra você, meu amigo. Boa sequência de trabalho. A gente aqui, né, vai falar da Supercopa e também da saída do Alcaraz, que eu acho que pega muita gente de surpresa. Eu conversei também com algumas pessoas hoje ao longo do dia e a explicação o Alcaraz, pela que entende a diretoria, pelo que entendem as pessoas que gerem o futebol agora, não se adapta a um modelo de jogo do Felipe Luiz. Ele foi usado de volante, foi usado de meia, foi usado de atacante, no entendimento de quem está ali. Ele não respondeu à altura do que se esperava e pelo investimento muito alto, 20 milhões de euros, entendeu-se que era melhor não correr o risco mais caro da história de não recuperar esse dinheiro pago no jogador mais caro da história do Flamengo. É claro que chama atenção, é uma negociação estranha, né, acontecer tão rapidamente, um jogador com valores tão altos, mas ela mostra algumas coisas. Uma coisa que ela mostra, além da diferença de comportamento entre uma diretoria e outra, e você fala, né, Dani, que a decisão foi tomada pela diretoria do Flamengo. Sim. O Flamengo tem hoje, e esse é um ponto diferente do Flamengo em relação a provavelmente todos os outros clubes brasileiros. O Flamengo tem uma pessoa comandando o seu futebol que ela é da área técnica, né? Então o José Botto, ele é um cara que discute modelo de jogo. Ele não é um dirigente, um executivo que contrata um treinador. Ele é um cara que discute o modelo de jogo. Então ele pensa o modelo de jogo. O José Botto entende que, taticamente,
o Alcaraz não é um cara que se enquadra naquilo que ele quer que o Flamengo, dele para baixo, execute como jogo. Isso é algo muito curioso, porque não é algo comum no futebol brasileiro. Sim. A gente já teve os dirigentes estatutários, os grandes dirigentes, a gente tem os executivos, que são pessoas técnicas na área de gestão, e a gente tem o José Botto, que é um cara dessa área, mas é um cara da parte técnica de campo também. Então a gente vê uma decisão de alguém que pensa o campo, numa posição onde a gente não está acostumado a ver. Mas, de fato, chama a atenção. E há um paralelo grande a ser feito entre as duas diretorias, a atual e a anterior, nos dois grandes movimentos que a gente já viu do Flamengo na atual temporada. E eu não estou falando do Fabrício Bruno. Quais foram os dois movimentos que mais chamaram a atenção em 2025? Primeiro, a contratação do Juninho, um jogador que veio do Azerbaijão através de uma observação, num contraste com uma diretoria que gastava muito para contratar os jogadores mais badalados do mercado. E a segunda ação que chama a atenção dessa diretoria é a liberação do atleta mais caro da história do Flamengo, por não enquadrar dentro do modelo de jogo, aliviando valores, né? Gerando recursos para o Flamengo. Então é uma maneira diferente de se pensar futebol. E se a gente for olhar para o Carlos Alcaraz como jogador, ele é um cara muito mais adaptável ao que se pratica na Premier League, que geralmente, tirando o time do Guardiola, geralmente são times mais verticais, um jogo mais rápido, do que propriamente um jogo construído, pé, sabe? Troca de passe, troca de posição. Se quiser olhar para o Brasil, dá para dizer que se adequaria, né, no modelo de jogo ao Palmeiras, ao Botafogo. Especialmente. Então, tem lógica o pensamento do José Botto. Só que chama a atenção o jogador mais caro da história do Flamengo, 19 jogos depois, 3 gols marcados apenas, ser emprestado para o Everton de maneira tão rápida. Chama a atenção, mas tem fundamento a decisão. Como o número de jogos que ele tem que fazer, né, para ter a obrigatoriedade da compra por parte do time inglês é muito baixo, o Flamengo entende que essa venda ela será concretizada no meio do ano para recuperar esse investimento que foi feito, Pascoal, 20 milhões de euros. Eu só espero que não seja prejudicado o Flamengo. É uma coisa que... Você diz do jogador fazer falta? Jogador, porque eu não acho o Alcaraz um mau jogador. Não acho que o Alcaraz não se enquadra no plano de jogo do Flamengo. Talvez não valha o que custou, mas essa é outra discussão. Essa é uma outra discussão. É isso. Eu não acho que ele não se enquadra. É bom jogador. Ele é bom jogador. É um jogador que tem muita qualidade. Tem 21 anos. Gente, isso me parece mais revanchismo do que qualquer outra coisa. Como assim? Ele vai da diretoria, gastou um monte de dinheiro, eu tenho chance, eu vou vender, porque é a mesma coisa do Fabrício Bruno. Mesma coisa no Fabrício Bruno. Eu vou incluir o Fabrício Bruno. Você excluiu, eu vou incluir o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno queria sair. Sim. Queria sair. Aí o Flamengo vai negociar com o Cruzeiro. Conversa com o Cruzeiro, eu dou X, eu dou Y, mas eu quero dinheiro à vista porque eu estou duro, não tenho dinheiro. Como é que é isso? O Flamengo gera, no mínimo... Quanto que o Flamengo gerou esse ano? Passa de 1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões? Sim. O Palmeiras gerou 1 bilhão e 150 milhões? Mas porque tem dinheiro, tem que perder dinheiro? Não, senhora. Porque o investimento foi feito e deveria esperar o retorno do investimento. Ninguém dá retorno com 19 jogos. Se você cobra o treinador, que você não pode mandar o treinador embora com 10 jogos, como é que você vai dispensar um jogador com 19? Se alguém tiver essa explicação, me dê. Porque não tem. Se você falar, o treinador não pode com 10 jogos trocar o técnico. Tá lá, o Caixinha tá lá na corda bamba, no Santos, não sabe nem se vai estrear com o Neymar ou não, tá ali balançando. Por quê? Porque o time não tá ganhando. E não é justo? Claro que não é justo. Ele está chegando agora, está montando uma estratégia de jogo, está montando uma estrutura nova e não é correto com ele. Então não é correto com o jogador com 19 jogos, 21 anos, você dispensar o jogador. Vou ler para você o que disse o José Botto para ver se te ajuda na compreensão. Não me ajuda, eu já li. Já? Já li, pode ler quanto eu já li. Vou ler para quem está em casa, ó. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Isso. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir a carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva da atual gestão do Flamengo. Então, as 3 partes que ele fala do Flamengo são as partes que interessam. Quando ele fala do jogador no time, não interessa. Por quê? Porque ele está com a visão apenas da administração,
para dispensar o jogador. As 3 partes que ele cita o Flamengo, que o Flamengo precisa de dinheiro, precisa fazer o negócio e que o Flamengo está interessado em fazer esse negócio, é o que interessa. Porque as partes de que o jogador tem condição ou não... Você discorda que ele não cabe nesse modelo de jogo, então? Completamente. Completamente. Quem é que disse que o Flamengo não pode ser vertical? Quem é que disse que ele não pode ser usado em um momento ou outro como ser vertical? Isso me parece puro revanchismo. Mas a impressão que eu tenho é Puro revanchismo. que ele entende que ele pode fazer parte do elenco, mas para ser um jogador de 20 milhões de euros... Pra sentar no banco. O papel dele vai ser menor do que deveria. E se dá para fazer negócio e recuperar o dinheiro, acho que foi essa visão, né? Se ele tivesse custado menos, talvez a velocidade dessa negociação seria menor. Ele poderia ter custado 10 milhões de euros. Não, aí eu não sei se ele seria negociado agora. Então você vai novamente cair no que eu estou falando. Ele custou 20 milhões de euros, entende-se que é um equívoco a contratação dele, não dá uma oportunidade para ele jogar e dispensa o jogador. O que é isso? Revanchismo, não dá uma oportunidade para o cara que foi contratado pela diretoria passada. É óbvio, é nítido, é claro. Me parece um ato de revanchismo enorme. Ah, não tenho dinheiro, tô zero de dinheiro no caixa, Pedrinho, me paga à vista, que eu não posso vender o jogador se não for à vista, que eu tô duro. Você sabe quem me contou a história? Quem fez negócio. Você sabe quem me contou a história? Ô, Dani, deixa eu falar uma coisa aqui, até porque tá o Neymar... esquisito isso aí no Flamengo, já tá vendo ali a informação que o Neymar tá chegando na Vila ali. Mano Brown tá cantando, a gente vai voltar pra lá, mas eu quero te ouvir. Eu assim, e também pra mim não coincide com o que o Felipe Luiz fala ali. Rasgou elogios pra ele, se dedica muito e pela jogada, não do gol. Porque a jogada do gol foi um gol de oportunismo, é um cara de imposição, entrou ali no meio, meteu a cabeça, fez o gol. O lance que ele não faz o gol... Ele faz uma jogada de quem sabe, de quem cabe no Flamengo, pô. Ele entra por dentro ali pela meia-lua, dá um drible, ameaça de chutar, dá um outro drible e chutou e o goleiro foi muito bem. Mas eu também não estou entendendo, não. Eu acho que a gente tinha que ouvir a palavra dele... Do Alcaraz. Do Alcaraz e do Felipe Luiz. Porque até agora a gente só ouviu ali a direção falar. É que agora todo mundo vai se escorar no Boto, né? Porque o Boto, pelo que eu sei, eu não o conheço, espero que ele seja todo esse diretor que está pintando, mas essa parte técnica, eu acho que o Felipe Luiz sabe mais do que ele, porque o Felipe Luiz é que é o treinador. Então, assim, diz que houve ali um consenso, né, com a comissão técnica, mas eu gostaria de ouvir o Felipe Luiz, porque ele falar, não cabe naquilo que eu quero, não cabe naquilo que eu estou pensando, porque a permanência dele pode barrar, sei lá, De La Cruz, pode barrar outros jogadores, trazer complicações. O menino tem 21 anos só. E num elenco que precisa de de jogadores, e está indo para o Everton. Não é que está sendo contratado por sei lá, sem desmerecer um time da China ou da Arábia para ele terminar a carreira lá. Não, está começando agora a carreira dele. Então, eu acho muito pouco. Para essa negociação, eu acho que precisa de mais explicação. Eu entendo, eu gostaria de vê-lo mais tempo no Flamengo também, mas eu concordo com o Zupac do ponto de vista de negócio, de modelo de negócio que a gente está pouco acostumado no futebol brasileiro. A gente vai ter tempo de falar mais disso, mas eu tenho que voltar para Vila Belmiro. Mano Brown tá cantando. Tá aí, galera, o que vocês acharam desta negociação, né, cara, que pegou todo mundo de surpresa, né? Foi na madrugada, cara, depois do jogo, de madrugada, último dia de janela, proposta a levar o Alcaraz. E o Flamengo não pensou duas vezes, né? Porque para o Flamengo, na cabeça dessa diretoria atual, eles querem fazer dinheiro. Eles não podem ter prejuízo, né? Porque o Flamengo não está com dificuldade financeira, não está no vermelho, porém não está sobrando, né, galera? Então eles têm que fazer dinheiro. E o Alcaraz foi a contratação mais cara da história, né? Custou 20 milhões de dólares, aproximadamente 110, 111 milhões de reais, e como o Felipe Luiz usa pouco eles acham que ele vai perder valor estando no banco. Então assim, cara, pra gente não ficar aqui perdendo tempo, inventando palavrinhas, o Flamengo quer recuperar o investimento, quer recuperar o dinheiro investido e eles acham que assim não corre risco, né? Porque o Everton é um time ali que briga no meio da tabela para baixo, né, no campeonato inglês, e ele pode se destacar lá. Se ele atingir as metas estipuladas em contrato, ele pode ser contratado por um valor equivalente ao valor que o Flamengo pagou ele, né?
aproximadamente os 20 milhões de dólares. E se ele não iria jogar com o Felipe Luiz, cara, eu não vejo polêmica. É difícil julgar, né, sem saber, né? Vamos esperar. Ele foi emprestado, ainda não foi vendido. Para ele ser vendido, ele tem que cumprir as metas estipuladas em contrato. Se ele atingir, será vendido e depois vamos ver quais são os valores, né, cara? Pois é o que temos para hoje. Se o Felipe Luiz deu o aval, ó, não vou usar o cara, né? Já tem ali um meio-campo recheado, né? Agora, para isso ter acontecido, é porque o Jorginho vem antes do Mundial de Clubes, tá? Estava lendo a matéria. O Flamengo tenta fazer um pré-contrato com o Jorginho, já pensando na janela que tem antes do Mundial de Clube, né? Daí ele chegaria para jogar já o Mundial. Beleza? Comente aqui, quero saber a sua opinião, o que você acha dessa história. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui!